Três maneiras com que a autoridade da Bíblia se expressa. Como a Bíblia foi escrita com vários gêneros, às vezes a gente está lendo uma narrativa e o personagem bíblico ou a narrativa mostra esse personagem agindo com quem tem autoridade. Como a gente pode saber que ele tem autoridade? Tem três maneiras. Primeiro, o personagem age com quem tem autoridade e a Bíblia explica depois se ele agiu corretamente ou não. Por exemplo, Gênesis 3, versículo 4, quando eles comem o fruto e a serpente fala que certamente eles não morreriam, e aí eles morrem espiritualmente, mas não morrem na hora fisicamente, a Bíblia está mostrando que eles agiram de forma errada quando Deus, logo em seguida, os afastam da árvore da vida, expulsando do Éden. Outra passagem é aquela passagem de Pedro, que se afasta de comer com os gentios, porque não tinham os costumes dos judeus, e Paulo confronta Pedro, uma das maiores autoridades cristãs do primeiro século, mostrando que a atitude de Pedro, mesmo agindo como se estivesse correta, estava incorreta. Então, a primeira parte é, alguns personagens vão agir como se tivesse autoridade, mas a Bíblia logo em seguida vai reprovar ou aprovar essa atitude. 2. Uma pessoa age como se tivesse autoridade na sua atitude e a palavra de Deus se cala, não fala nem que foi certo, nem que foi errado. E aí, quando é assim, cabe a nós seguir lendo com todo o contexto literário e a palavra de Deus, interpretar se é correta ou não essa atitude. Por exemplo, em Gênesis 12, Abraão fala uma meia-verdade quando fala para Faraó sobre Sara. E a gente não sabe se ele fez certo ou errado falando essa meia-verdade sobre esse parentesco. E a Bíblia depois não diz se foi correto ou não. Mesma coisa com Raabe quando ela mente protegendo os homens de Deus. E um outro exemplo foi em Atos 1, eu até usei na minha exposição de Atos, quando os apóstolos fazem um sorteio e escolhem um novo apóstolo no lugar de Judas. E entrou Matias. Ali não necessariamente eles fizeram um ato correto ou não. A Bíblia não fala. O que a Bíblia fala mais para frente em Atos, que o apóstolo que Deus queria escolher era Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, às vezes, um personagem vai agir como se tivesse uma atitude certa, mas a Bíblia não vai dizer se está correto ou não. Cabe a nós, ao lermos o resto da Bíblia, dizer se é certo ou errado. 3. Deus ou alguns dos seus profetas fala de forma clara a mente e a vontade de Deus. Geralmente, esse tipo de linguagem vem em forma de mandamento. Por exemplo, Jesus, no final do Evangelho de João, fala: um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros, da mesma maneira que eu vos amei. Então, isso é um mandamento claro, onde Jesus está revelando a vontade de Deus. E é para a gente fazer também, não tem o que contestar aí. Às vezes, o profeta fala de forma clara a vontade de Deus, mas essa vontade de Deus se refere a um contexto, ou a um momento, ou a um povo específico na palavra de Deus, mas não tem relação com a gente no dia de hoje. Eu separei, por exemplo, o versículo de Levítico 19, 27. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. E aí você pode pensar, caramba, tá tão claro e é a revelação de Deus ali em Levítico, e você fala, um homem de Deus não pode nem cortar o cabelo, tem que ter cabelo comprido e nem pode cortar a barba. E é exatamente isso que o texto quer dizer, e essa é a vontade de Deus. Só que é uma lei e um mandamento para o povo judeu, e não para mim e para você. Bom, vocês viram que não é tão simples. Interpretar a Bíblia requer você entender a linguagem com que ela está falando e se ela vai afirmar ou não a atitude de cada personagem. Se você ficar atento a essas três maneiras com que a palavra de Deus expressa as suas narrativas e afirma a autoridade de cada personagem, você dificilmente vai cometer um erro de interpretação.